Boa noite, meus amados e queridos irmãos da Igreja Batista Bálsamo. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham passado aí um dia maravilhoso na presença do Senhor. Certamente passaram, porque Deus é aquele que tem cuidado do seu povo, tem cuidado da sua igreja. E mais uma vez nós estamos aqui juntinhos, através desta live, para que a gente possa aí experimentar um pouquinho mais da palavra de Deus, cultuando o Senhor, você aí na sua casa, cada irmão aí no seu aconchego do seu lar, juntamente com os seus entes queridos. Sabemos que isso é algo que Deus aprova, porque a igreja primitiva, afinal de contas, ela começou assim, nas casas e nos templos, não cessavam de pregar ali a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é interessante que Deus foi dando crescimento à igreja dele, a igreja, ela prosperou, a igreja cresceu em comunhão, cresceu em santidade, cresceu em amor, cresceu em graça. O Senhor abençoou muitíssimo a igreja, tanto é que hoje nós experimentamos do trabalho que o Espírito Santo realizou na vida daqueles irmãos há 2000 anos atrás. E sendo assim, então, nós devemos louvar a Deus e agradecer o Senhor, porque afinal de contas, nós somos privilegiados por estarmos ligados, aliançados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou com muita saudade da igreja, haja visto que nós, devido a esse momento que nós estamos vivendo, a gente não está podendo ter aquele contato habitual, que é de costume nós termos, de nos cumprimentarmos, nos abraçarmos. Mas, amados, esse é um tempo que nós devemos agradecer a Deus, porque a igreja está voltando para dentro do seu lar, os irmãos estão mais ligados à sua família, aos seus familiares. Nós sabemos muito bem que o corre-corre do dia a dia é um dos grandes implicadores para que a gente possa realmente viver esse relacionamento familiar, as responsabilidades que incidem sobre cada um de nós, nos leva a trabalhar, estudar, e a gente acaba ficando com um tempo um pouco reduzido para a família. Mas esse tempo agora é um tempo da gente poder estreitar o nosso relacionamento. Estou vivendo essa experiência dentro da minha casa e creio eu que cada um de vocês também estão experimentando a mesma coisa. Mas esse é um tempo, então, para nós prestarmos esse culto de gratidão também ao Senhor. Essa noite nós estamos reunidos para podermos adorar o nosso Deus, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, nesse culto da família, onde nós nos reunimos para agradecer a Deus por todos os seus benefícios, onde nós também nos reunimos para podermos, então, demonstrar para com o Senhor todo o nosso senso de gratidão, mas experimentarmos dele, aprendermos mais do Senhor, porque nós precisamos aprender de Deus. E o Espírito Santo, ele tem ministrado nos nossos corações aquilo que é de suma importância para nossas vidas a nível de igreja, para que a gente possa viver uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida desse operar, desse efetuar da graça de Deus que tem produzido na vida dos seus filhos, do seu povo, essa segurança em tempos de incertezas. A igreja, que é uma instituição divina, ela está segura e tem experimentado do socorro do Senhor. Nós vamos estar orando, logo após a oração, nós iremos então estudar um texto que a igreja, nós já vínhamos estudando, que é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios. Nós vamos dar sequência no estudo hoje, onde nós vamos estudar exatamente o capítulo de número 6, onde nós vamos aprender alguns ensinos do Senhor com relação à postura que devemos ter como igreja de Deus, avaliando não só o contexto daquele tempo em que a igreja estava inserida, mas também na atualidade, no nosso caso, vivendo nessa sociedade que tanto tem nos oferecido coisas das quais não são lícitas aos santos, aos servos de Deus. Mas é um estudo que nos leva então a nos proteger, por assim dizer, de todas essas influências das trevas e também esvaziar de nós mesmos para que a gente possa também absorver um pouco mais da palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. É um tempo de você falar com Deus na sua intimidade, é um tempo de você agora também se colocar diante do Senhor, e eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão voltados para o seu lar, para esse momento que nós estamos a ofertá-lo, porque bem sabemos quem é Deus e sabemos muito bem do que Ele fez por nós. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento em que o Senhor está nos concedendo no nome de Jesus, de podermos estarmos reunidos, ó Deus, para prestar-lhe esse culto de adoração, ó Deus, em família, como igreja do Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esse tempo que o Senhor está nos dando a condição de experimentar, porque é um tempo em que nós estamos voltando, ó Deus, às nossas origens como igreja do Senhor, Pai, ao convívio da nossa família, o culto familiar, ó Deus, onde o Senhor está nos dando a condição de fazer o nosso devocional, onde o Senhor está nos dando a condição de estarmos orando juntamente com os nossos entes queridos, de uma forma que antes nós não tínhamos a condição de fazer. Ó Deus, mas nós te louvamos, Pai, porque também estamos a experimentar da Tua proteção, do Teu amparo. Nesse tempo de crise, nesse tempo em que as pessoas estão desesperadas, ó Deus, sem saber o que fazer das suas vidas. Pai, o Senhor tem promovido tranquilidade e paz ao coração da Tua igreja. E sendo assim, nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. E neste momento, então, Senhor, reunidos estamos para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, porque entendemos que somente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Apresentamos as nossas vidas e pedimos a direção do Espírito Santo, para que o Senhor Espírito Santo venha estar ministrando nos nossos corações, dando-nos, ó Deus, a aprender um pouco mais de Ti, para que a nossa vida, ela seja uma vida que venha a agradar o Senhor, para que o Senhor tenha uma maior liberdade de operar em nós e através de nós, para que venhamos cumprir, ó Deus, os Teus propósitos, os Teus desígnios nesta terra. E usamos desse momento também, Senhor, para apresentar também aquelas pessoas que têm necessidades. Muitos desses, meu Deus e meu Pai, estão infectados, ó Deus, com esse vírus. Muitas dessas pessoas estão enfermas, doentes. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o nome do Senhor, o socorro do Senhor a favor das pessoas que estão infectadas, para que estas, ó Deus, sejam curadas em nome de Jesus, para que os medicamentos que elas estão tomando, o Senhor esteja a abençoar em nome de Jesus. Deus, guarde e proteja as famílias, tenha compaixão e misericórdia de nós. Atenta-te, Senhor, para também os profissionais, ó Deus, que estão cuidando dessas pessoas, os médicos, ó Deus, enfermeiros, ó Senhor, técnicos em enfermagem, Deus, todas essas pessoas envolvidas nesse processo, para que tais pessoas sejam assistidas com dignidade. Pedimos ao Senhor que os proteja, que os guarde, que os livre do mal, dê paz e tranquilidade também aos familiares desses profissionais, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor neste momento, invocamos o nome do Senhor a favor desta sociedade que carece, ó Deus, da ajuda e do favor do Senhor. Lares, ó Deus, onde as pessoas já perderam seus empregos, onde as pessoas, ó Deus, não sabem o que fazer, quais são as medidas a tomarem, mas Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor entre com a Tua providência, Senhor, socorra essa família, dê-lhes a oportunidade de experimentar, ó Deus, do socorro do Senhor, de experimentar, ó Deus, da ajuda e do favor do Senhor, em nome de Jesus. Não deixe faltar o pão à mesa, Senhor, proteja esses lares, toma conta das crianças, adolescentes, jovens, ó Deus, aqueles que entraram na terceira idade, estão, ó Deus, nessa faixa etária, ó Deus, de risco. Nós clamamos também ao Senhor, para que a mão generosa do Senhor permaneça sobre esses, ó Deus, cobrindo-os, ó Deus, com a Tua proteção, em nome de Jesus Cristo. E Deus, continue, ó Deus, ministrando nas nossas vidas, Pai, usando-nos, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, para promover, ó Deus, a paz do Senhor, levar a mensagem do Senhor, que gera alegria, que gera esperança, que concede às pessoas, ó Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, a viver uma vida vitoriosa. Espírito Santo, dê-nos a Tua bênção neste momento. Pai, nós entendemos que precisamos do Teu perdão, porque reconhecemos que somos pecadores. A Tua palavra nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, tenha de misericórdia, interceda por nós, Pai, porque assim está escrito na Tua palavra, que o Senhor intercede com gemidos inexprimíveis. Ajuda-nos nesse momento, Pai, onde cada pessoa que está apresentando as suas vidas diante do Senhor, arrependido dos seus pecados e confessando-os a Ti, Senhor, perdoa-lhes, ó Pai, perdoa-nos, ó Senhor, dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu perdão, traga refrigério, ó Deus, para a nossa alma e fortaleça o nosso espírito, ó Deus, em nome de Jesus, porque nos humilhamos, ó Deus, nos rendemos aos Teus pés, porque, Senhor, sem a ação do Senhor, sem o favor do Senhor, nós não somos absolutamente nada. Deus,
só somos alguma coisa, Pai. É por Tua causa, é pela Tua graça, é pela Tua bondade, é pela Tua misericórdia. E é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que a Tua igreja ora. E nós agradecemos ao Senhor por tudo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém e graças a Deus. Meus queridos, vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor, que se encontra aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 9 ao versículo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes antes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para sempre. Nós já estamos então estudando esta carta. Entendemos que o apóstolo Paulo, então, ele recebe informações que a igreja que estava ali na cidade de Corinto, uma igreja que o apóstolo Paulo trabalhou, foi usado pelo Espírito Santo para plantar aquela igreja, porém, aquela igreja não estava andando adequadamente, haja visto que os crentes eram crentes novos também, e eles estavam aprendendo como deveriam viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas algo interessante é que o apóstolo Paulo, ao ficar sabendo que havia ali conflitos, contendas entre aqueles crentes, porque Paulo foi notificado de que havia ali certos preciosismo entre aqueles crentes, pela família de Cloé, que o notifica, Paulo então toma algumas medidas doutrinárias exatamente para orientar a igreja ali em Corinto, e essa carta ela é uma carta para que a igreja aprendesse e soubesse que eles deveriam viver em santidade, que eles deveriam viver agora como alguém que fora alcançado pelo nosso Senhor Jesus e deveriam agora viver uma vida separado para o Senhor, para a glória dele. E ali havia líderes como Cefas, havia ali líderes que eram importantes naquela comunidade, como Apolo, o próprio Paulo. E Paulo chega a dizer, se por acaso Cristo estava dividido, separado entre eles, porque na verdade eles não deveriam se vangloriar se haviam sido discipulados ou batizados por Cefas, por Apolo ou por Paulo. O que eles precisavam entender é que quem os havia conquistado, alcançado para o louvor da glória dele, era o nosso Senhor Jesus. A honra e a glória pertencia a Cristo. E agora, como eles não faziam mais parte daquela comunidade pagã, eles deveriam viver as suas vidas agora em conformidade com os ensinos do Senhor. O desafio que aquela igreja agora tinha pela frente era ser uma testemunha viva de vida transformada, de vida regenerada, porque eles estavam inseridos ainda numa comunidade que haviam pessoas que precisavam ser alcançados. E aquela igreja em Corinto era o modelo para que os demais pudessem virem também a se converter a Cristo. Sendo assim, então, o que Paulo faz é orientá-los com relação ao padrão de excelência de Deus, o modelo que o Senhor tinha para eles, para que tais pudessem então viver honrando o Senhor em todo o seu procedimento, não só dentro daquela perspectiva ou do pensamento de uma igreja local, mas uma igreja que estava inserida numa sociedade, envolvida na família, no trabalho, no ambiente social, no contato com as demais pessoas. Então, isso leva-nos também, amados, a pensar com relação à nossa vida como igreja do Senhor.
Hoje nós estamos experimentando de algo que talvez eu particularmente não esperava experimentar, da forma com que estou experimentando, passando por uma situação desta, onde estou dentro da minha casa com a minha família, tomando todas as medidas de segurança, mas vivendo Cristo Jesus no seio da família de uma maneira mais intensa, desligado das quatro paredes, mas agora ligados ali no seio da família. Assim sou eu, assim é você, como outras pessoas que estão ligadas em Cristo Jesus, espalhados sobre a face da terra. A gente percebe então que a igreja, ela foi chamada para esse contexto, chamados para fora, não para ficarmos entre quatro paredes. E isso está nos levando então a olhar para o padrão que Deus estabeleceu para a igreja dele nessa terra. Sermos testemunhas do Senhor, não dentro de um ambiente confinados, em comunhão uns com os outros, dentro de um aspecto de um culto, mas agora nós também estamos ligados uns aos outros, mas cada um na sua casa, realizando ali o seu culto de adoração e de louvor ao Senhor, na sua vida devocional, na sua vida de oração e, claro, testemunhando de Jesus para a vizinhança, dentro de um comportamento santo. E é claro que fora desse contexto atual que nós estamos vivendo, a igreja está inserida na sociedade como um todo. Em todo e qualquer ambiente que esse crente regenerado estiver, ele precisa mostrar que ele teve um encontro com Jesus e que ele foi transformado pelo Senhor. E também nós precisamos entender que o nosso testemunho de vida transformada, ele começa no nosso lar, no seu ambiente familiar, é entre os seus que você vai mostrar, evidenciar que você teve um encontro com Jesus. O seu comportamento dentro da tua casa vai levar a sua família e a sua parentela a olhar que realmente Deus operou um grande milagre aí no seu coração. Aquilo que você outrora fazia, que era pecado, você hoje não pratica mais. Coisas das quais eram indignas, reprovados pelo Senhor, você não pratica mais essas coisas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele vem tratando aqui nesta carta aos Coríntios, e propriamente dito, nesse capítulo 6, onde nós acabamos de fazer a leitura, a partir do versículo 9 ao versículo 11, Paulo ele trata de questões aqui que são questões espirituais, questões sociais, práticas das quais ele mostra para a igreja de Corinto que aqueles crentes não podiam mais viver. A gente percebe que ele vai regulamentando o estilo de vida, onde aqueles crentes, aquela igreja, ela estava aderindo a um modelo de vida baseado na pessoa do nosso Senhor Jesus. Obviamente, na pessoa de Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. E isso nos leva também, amados, a nos avaliar nos nossos dias também como igreja, a você se avaliar também como igreja do Senhor, e sermos gratos a Deus por algo muito interessante, sermos agradecidos a Deus pelo Calvário. O Calvário, Jesus foi lá para o Calvário, Jesus pagou um preço lá no Calvário. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus doou a vida dele para que nós, por intermédio do sacrifício dele, viéssemos obter gratuitamente, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, a vida eterna. A vida eterna, ela é sua em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna é uma bênção de Deus, é um milagre que o Senhor realizou, nos dando uma vida nova em Cristo Jesus, e devemos todos os dias agradecer a Deus por isto, de tudo que nós realmente venhamos almejar nesta terra, de tudo que nós venhamos pensar em conquistar nesta terra, o Senhor já nos concedeu por intermédio de Jesus, a salvação, a vida eterna, uma vida nova. Paulo trata desse assunto nessa carta, orientando aqueles crentes então com relação à vida passada que eles viviam, que era uma vida de corrupção. Tanto é que nós podemos ver aqui que ele fala desta forma muito clara para eles no versículo 11. No versículo 11 ele vai dizer: e tais fostes alguns de vós. Ele está dizendo, olha, alguns de vocês
viveram desta forma. Ele não está dizendo que eram todos, mas ele diz alguns, tais fossem alguns de vós. Alguns daqueles que faziam parte daquela igreja, não eram todos, mas Paulo está dizendo, olha, alguns de vocês viviam assim. Assim como ele traça aqui uma lista, ele traz uma lista das atividades da vida promíscua que alguns daqueles viviam. Isso não quer dizer que aqueles que não viviam desta forma, conforme ele traçou aqui, nos deu essa lista, estão isentos, não eram pessoas então que não eram pecadoras, não, eles não eram melhores do que os outros, mas estas pessoas também, eles viviam no pecado, estavam inseridos numa vida promíscua, mas talvez não dentro das mesmas práticas, mas isso não faz com que fossem separados, porque diante de Deus, pecado é pecado. E é isso que a gente precisa então, amados, observar, porque esse texto, ele faz uma exposição. Primeiro, ele faz uma exposição do estilo de vida do mundo. Ele faz uma exposição do estilo de vida que alguns de nós, que hoje caminhamos com Cristo, vivíamos. Faz uma exposição daquilo que nós não podemos viver. E apresenta que tais pessoas que vivem desta forma não vão herdar o reino dos céus, não vão obter da parte de Deus a salvação, o direito, o privilégio, a vida eterna. Isso é muito sério. E nós vivemos hoje em uma sociedade que não aceita esse ensino, essa palavra, ela não é aceita por boa parte da nossa sociedade. Por quê? Porque boa parte dela, ou quase todos, estão inseridos nesse contexto. E algumas pessoas olham para si mesmas e elas acham o seguinte, não, mas eu não estou vivendo dessa forma, eu não penso desse jeito, eu não acho que é assim. Esse é o nosso pensamento, esse é o pensamento de algumas pessoas dentro desse contexto humano. Algumas pessoas acham que não, mas nós podemos observar então que devemos agradecer a Deus pela salvação que o Senhor nos concedeu por intermédio de Jesus e lembrarmos sempre de que um dia nós estávamos também perdidos como ovelhas que não tinha pastor, totalmente desgarrados. Olha para vocês verem o que Paulo fala no versículo 9, ele faz uma declaração no versículo 9, onde ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo está dizendo, olha, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Essas pessoas que vivem as suas vidas baseadas em atos, comportamentos, tendo atitudes das quais são reprovadas pelo Senhor, não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar. E quando nós olhamos então para esta nossa sociedade, quando nós olhamos para a nossa comunidade, nós observamos então que esta comunidade, esta sociedade, esse povo que está experimentando no seu dia a dia da misericórdia de Deus, sendo supridos pelo Senhor, essas pessoas precisam de algo mais além do que seja alimento, uma porta de emprego aberta, saúde física ou mental, precisam de salvação. Nós estamos diante de uma sociedade doente, nós estamos diante de uma sociedade que precisa urgentemente, desesperadamente precisam de Jesus. Basta nós olharmos o comportamento das pessoas no dia a dia. E esta declaração que o apóstolo Paulo ele faz, de que tais pessoas que são pessoas injustas, elas não vão herdar o reino dos céus. Quanto engano há na vida daqueles que pensam que por serem pessoas boas, dentro de um aspecto de relacionamento social, vão herdar o reino dos céus, porque dão cesta básica,
porque é um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um bom cidadão, acham que vão herdar o reino dos céus. A salvação não se adquire através de atos humanos. A salvação não se adquire pelas nossas obras, pelas nossas boas obras, mas nós sabemos que a salvação, a Bíblia diz que é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é dom de Deus, isso não vem de nós, para que ninguém depois venha se vangloriar dizendo: eu alcancei a salvação em Cristo Jesus porque os méritos são meus, eu esforcei para isso. Não. Se pensarmos assim, se pensarmos que as boas obras podem realmente nos levar a ter um bom relacionamento com Deus e abrir esse livre acesso aos céus, se pensarmos assim, se você pensar assim, você vai estar anulando o sacrifício de Jesus. Então não haveria necessidade de Jesus ter vindo e ter morrido, sacrificado por nós ali no Calvário. Não haveria ter necessidade disso. Bastava então cada um cuidar de si mesmo, vivendo uma vida que fosse satisfatória dentro dos seus olhos, e basicamente então está tudo resolvido. Mas não é bem assim que funciona. Por isso então a gente percebe que o apóstolo Paulo, diante daquela comunidade de pessoas recém-convertidos, ele os orienta dizendo: olha, não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele diz: olha, não errem, não errem. E eu vejo nesta orientação do apóstolo Paulo, dizendo: não erreis, dizendo: olha, fiquem atentos, não se enganem, achando que vocês vão estar dentro da igreja do Senhor Jesus e vão continuar vivendo a vida que outrora vocês viviam, dentro das mesmas práticas, que isso não vai trazer consequência para a caminhada de vocês com o Senhor. Não se enganem. Basicamente é isso que Paulo ele está dizendo à igreja que estava ali em Corinto. E obviamente isso também nos leva a pensar na nossa atualidade, porque a lista que aqui ele passa, nós sabemos que as pessoas, boa parte, estão praticando, têm vivido desta forma, e isso é grave. E nós precisamos manter uma atenção especial dentro de um ponto, que é exatamente a igreja do Senhor. Dentro da igreja, dentro dessa comunidade, nós não podemos viver nenhuma prática imoral. O crente em Cristo Jesus, regenerado, foi alcançado, tirado das trevas e agora está no reino da luz, está no reino, um reino de santidade, uma mudança de governo, saiu de um governo maligno, agora está debaixo de um governo santo. E nós sabemos muito bem, então, que aquilo que praticávamos antes de termos um encontro com Jesus, não podemos mais praticar isso como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, porque a igreja é você. Você é a igreja. E as práticas que você tinha, as práticas que eu tinha, eu não posso ter mais essas práticas. Você não pode ter mais essas práticas. E a orientação, e nós também, não adianta a gente querer fazer vista grossa. Nós sabemos perfeitamente, por mais ignorante que a pessoa seja, ele sabe que o inferno existe. Por quê? Porque ele crê no diabo. E o grande problema da nossa sociedade é que as pessoas acreditam mais na existência do diabo do que na própria existência de Deus. Acreditam mais naquilo que Satanás pode fazer de mal do que naquilo que Deus pode fazer de bom, manifesto em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguns creem mais na existência de espíritos imundos do que, na verdade, na manifestação poderosa e gloriosa do Espírito Santo. Esse é o cenário do mundo que nós estamos vivendo nele. E quando nós olhamos, então, Paulo diz, olha, ele começa aqui a dar nome a certas práticas, uma lista pequena,
mas que mostra a intensidade do envolvimento do ser humano com o pecado e aquilo que o afasta de Deus, que o impede de ser verdadeiramente abençoado pelo Senhor. E é por isso então que ele declara: os justos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras. Paulo trata aqui de uma questão religiosa, porque idolatria, é muito importante nós entendermos a questão da idolatria. A idolatria não está relacionada somente à questão de imagens de escultura, amados. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Idolatria é aquilo que tira a sua atenção daquilo que é santo, onde você se volta para si mesmo, para adorar algo que beneficia você dentro de um aspecto onde não dá a você a condição de mudança de vida, de ser transformado. Porque às vezes o pensamento que as pessoas têm, que a idolatria está intimamente ligada somente à imagem. Sim, a imagem é a idolatria. Mas se você desviar os seus olhos também para outras coisas no seu dia a dia, um exemplo que eu vou dar a você, já viu aquela pessoa que fala assim: fulano de tal, que é um cantor muito importante aos olhos da humanidade, essa pessoa é meu ídolo, é o seu ídolo. Isso quer dizer então que você vai chegar ao ponto de falar assim: eu adoro fulano de tal. Já viu pessoas dizendo assim? Eu adoro fulano de tal. Quer ver uma coisa? Observa para você ver se de repente você tem aí na sua mente um cantor, como é usual de nós usarmos, um cantor gospel. Aí você tem em mente um cantor gospel. Pensa num cantor gospel, rapidinho, pensou? Muito bem. Agora eu te pergunto, se essa pessoa que você pensou, que para você é muito importante, que é uma pessoa que canta bem, de repente ela vai vir na cidade onde você está, eu tenho certeza que você vai ficar naquele frisson, vai falar para fulano Beltrano, a cidade vai ficar em polvoroço, as pessoas vão se reunir, vão fazer caravanas, como nós sabemos que fazem, e vão para aquele lugar, pode estar frio, as pessoas estão ali. Boa parte destas não vão para adorar o Senhor, vai para cultuar aquele cantor. Dificilmente nós vamos ouvir um cantor ou alguém que vai dizer o seguinte: olha, nós vamos agora para um determinado lugar, porque o cantor gospel tal vai estar lá, e nós iremos prestar um culto ao Senhor, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, nós iremos nos prostrar diante do Senhor, e vamos ali adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós iremos prestar ao Senhor um culto de gratidão nesse momento, juntamente com os demais que lá vão estar. Nós não vamos ouvir isso. Sabe o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir o seguinte: nós vamos ao show. O show gospel, o show de fulano de tal, o show do Beltrano. Quer ver uma coisa com relação à adoração ao Senhor? Mas se você porventura ouvir alguém comentar dizendo o seguinte: olha, lá na pracinha tal, em tal lugar, em tal bairro, tem uma pessoa lá, e ele pegou a Bíblia, ele está lendo a Bíblia, ele está ministrando a palavra de Deus lá na praça. Qual vai ser a sua reação? Morri em seu lugar, filho, nada irá impedir de te amar. Estar junto com ele, para cultuar o Senhor, para orar, para interceder por ele, para que essa pessoa sempre com você. 87,9 Novas de Paz FM. Pra dizer, porque talvez as pessoas há muito pra aprender. Só imagens. Às vezes
há um rumo pra mudar, dentro da sua mente. esperanças pra renovar. Não posso ficar chorando O seu próprio Deus. o tempo todo esperando. Deus, Preciso agir, somente Ele. eu clamo por ti, Senhor. Vem cessar o meu pranto, enxugar as lágrimas, segurar a minha mão. Vem cessar meu pranto, enxugar as lágrimas, segurar em minha mão. Nem os idólatras comentaram. Há muito pra dizer, Nem os adúlteros. há muito pra aprender. Tem uma das coisas que nós vivemos hoje no século XXI. Há um rumo pra mudar, O adultério tornou-se algo normal. esperanças pra renovar. Pessoas que elas cometem adultério com Não tamanha posso ficar naturalidade, como se fosse chorando. algo simples, que isso não fosse trazer nenhum dano para a vida dela. O tempo todo O esperando. adultério é quebra de aliança. Preciso agir, eu clamo por ti, Senhor. Foi diante do Senhor para buscar a bênção dele, para o seu relacionamento, para o início, a constituição de um novo lar. Essa pessoa tem que manter fidelidade até o fim, até a morte. E se ele falha nesse processo do seu relacionamento conjugal, ele quebra uma aliança com seu cônjuge e quebra uma aliança com Deus. E ao quebrar essa aliança com seu cônjuge e ao quebrar essa aliança com Deus, o Senhor está dizendo, olha, aqueles que estão envolvidos, inseridos no adultério, não vão herdar o reino dos céus. E nós percebemos, amado, que Paulo, quando mostra isso para a igreja de Corinto, como Deus está também evidenciando isso para nós, porque está para nós também, é a preservação da família, a preservação do lar. Nós estamos vendo aí, a família tradicional, ela está sendo dissolvida. Nós percebemos que a família tradicional está sumindo. Paulo trata desse assunto aqui em um ponto muito crítico, que afeta a família tradicional, que já afetava naqueles dias. A gente percebe isso muito claro. Naqueles dias, isso já era grave. O pecado é algo grave. Você que larga a sua família, larga a sua esposa em casa e vai coabitar com outra mulher, alguns já fazem até o absurdo, né? A pessoa já larga a esposa para ir coabitar com homens. Mulheres que largam o marido em casa para coabitar com mulheres. E esse coabitar é relacionamento. É isso que eu estou dizendo. Tais pessoas estão vivendo assim. E aí, essas pessoas não percebem que está envolvido aí a sua salvação, a sua vida com Deus está envolvida aí. Pare e pense nisso. As novelas estão ensinando como a pessoa deve cometer a prática do adultério e outros que acobertam essa prática. O adultério não é algo praticado só do contato físico, mas aqui também na mente, porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Jesus fala sobre isso. Porque aquele homem que olhar para uma mulher, ou a mulher que olhar para um homem com um olhar impuro, com um olhar de desejar, ele diz, olha, já cometeu adultério com ela, ou já cometeu adultério com ele. E diante disso, então, entra um procedimento, arrependimento e confissão de pecados. Tem que arrepender.
Tem que arrepender. Então não ache você que vai continuar na sua prática do adultério e que se você morrer na prática do adultério, a porta do céu está aberta para você. Não. Não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros não vão herdar. Quem comete adultério não vai herdar. É necessário mudança de comportamento. E Paulo estava dizendo para aquela igreja, para os crentes em Corinto: não errem, não pense que vocês vão poder praticar essas coisas. Porque lembra, no versículo 11 do capítulo 6, ele já fala: em alguns momentos vocês também viviam assim. Não eram todos, alguns. Nós devemos agradecer muito a Deus pelo Calvário. Porque lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus pagou o preço para a remissão dos nossos pecados. Pecados como estes. E aqui, Paulo diz: nem os efeminados. Nem os efeminados. Ele está falando da homossexualidade, do homossexual. Nós sabemos muito bem, amados, que nem todos aceitam isso. Mas é a verdade. Nós olhamos dentro desse contexto geral a questão do pecado em várias esferas da nossa sociedade, da nossa comunidade, e a gente observa algo interessante dentro das Sagradas Escrituras. Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher. No reino animal, macho e fêmea, um casal. E a gente percebe que Satanás, ele sempre quis se posicionar como Deus. Sempre quis se posicionar como Deus. A Bíblia mostra isso para nós. Porque o que veio à mente dele, quando o pecado foi inserido nele, gerado nele, a gente percebe que ele fala algo interessante. Estando ainda lá no céu, ele disse: olha, eu vou dividir o céu, vou levantar um trono do lado do norte, serei semelhante ao Altíssimo e vou estar acima das estrelas. Esse era o pensamento dele, até que essa chamado também da estrela da manhã, como caísse, estrela da manhã, ele foi lançado por terra. Ezequiel 28 ali, a gente fazendo o estudo do texto sobre a lamentação contra o rei de Tiro, a gente vai perceber ali alguma coisa levando a gente a olhar para esse anjo caído. Mas não é a questão do momento aqui. Mas olha só para vocês verem algo interessante. Ele sempre quis se posicionar como Deus. Jesus morreu, ressuscitou dos mortos. Satanás entra com a doutrina de que não existe ressurreição, existe reencarnação. Reencarnação. Tem gente que crê na reencarnação. Nós sabemos que esse ensino é uma doutrina antibíblica. Reencarnação é uma doutrina antibíblica, não está nas Sagradas Escrituras. Deus criou o homem, crescei-vos e multiplicai-vos e sujeitai-vos a terra. O diabo chega, ele tenta inverter isso na mente. O homem com a mente masculina, o diabo vem e coloca uma mente feminina. Uma mente feminina, o diabo vem e coloca uma mente masculina, distorcendo a criação. Distorcendo a criação. Amados, esse é um assunto que ele é sério, e Paulo trata isso lá em Corinto, sabe por quê? Dentre dos 14 a 15 imperadores que viveram no Império Romano, eram homossexuais. O Império Romano caiu por causa do homossexualismo. De 14 a 15 imperadores que estavam lá, eram homossexuais. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque um dos pecados que era fluente no meio daquele povo, o homossexualismo.
E hoje o mundo atual, o século 21, as pessoas não querem aceitar isso. Mas não importa. O que prevalece é a palavra de Deus. Se a humanidade crê que é assim ou não, se aceita se é assim ou não, o Senhor nos mostra isso com muita clareza. Ele mostra isso de uma maneira muito evidente. E aqui Paulo, então, ele trata dessa situação dizendo que nem os efeminados, nem os sodomitas, pessoas com práticas de sexo bestiais, que eu não vou aqui separar essa questão aqui, só vou dizer isso para você: pessoas que praticam sexo de uma forma bestial, pessoas que vão além do limite da normalidade da prática do sexo, são sodomitas. Eles, olha, também não vão herdar o reino dos céus, não vão herdar o reino dos céus. E ele diz, nem os ladrões, e ladrões não são só aqueles que subtrai um bem seu na rua ou salta o muro da sua casa. Não, é toda e qualquer pessoa que realiza um negócio com um ganho errado. Essa pessoa está roubando do outro, negociando, fazendo algo que um preço que não é o certo, o justo, usando de balança enganosa, está roubando, é ladrão. E eu estou dizendo, olha, nem ladrões vão herdar o reino dos céus. Ah, mas aquele ladrão lá na cruz, Jesus falou que naquele dia mesmo ele estaria com Jesus no paraíso. Verdade, mas ele arrependeu. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ele confessou os pecados dele para Jesus. Jesus fez uma leitura do coração daquele homem e viu a transformação daquela vida. E Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, vocês não entrem mais por este caminho. Não entrem mais por este caminho, nem os avarentos. O avarento só pensa nele mesmo, o avarento não pensa no próximo, o avarento ele acaba tirando mais das pessoas, pensando só em si mesmo. É uma pessoa que tem os olhos voltados só para o seu coração, para o seu ventre. Ele não preocupa. E dentro desta linha dos avarentos aí, entra o agiota, essa prática da agiotagem é pecado. A pessoa já está endividada, empresta o dinheiro com um juro mais alto ainda, não está ajudando a pessoa, está dobrando, triplicando a dívida do outro. Isso é pecado, porque a agiotagem está ligado nesse pecado da pessoa ser um avarento. E o Senhor diz, não herdarão o reino dos céus, não vão herdar o reino de Deus. Nem os bêbados, eu bebo socialmente, nem os bêbados, pessoas que é dada a bebida alcoólica. Ah, mas a Bíblia não proíbe. Nós não vamos encontrar um texto na Bíblia que proíbe beber bebida alcoólica. Nós vamos encontrar texto nas Sagradas Escrituras que vai nos ensinar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, no livro de Provérbios, texto que nos fala de nós ficarmos alerta com relação ao vinho, porque ele tira o seu desequilíbrio emocional. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabemos que Paulo ensina sobre isso, mas está dizendo, olha, as pessoas que estão envolvidas com o alcoolismo, nem estes vão herdar o reino dos céus. Nem os maldizentes que andam falando mal, amaldiçoando as pessoas, criticando as pessoas. Essas pessoas com a língua dobre, essas pessoas não herdarão o reino dos céus, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. E o que Paulo então, concluindo aqui, amados, ele olha para aquela igreja e fala assim, olha, versículo 11, e tais fostes alguns de vós, alguns de vocês que estão agora na igreja aqui em Corinto, passaram por tudo isso, viveram tudo isso, e louvado seja o nome do Senhor, porque Paulo está dizendo o seguinte, agora vocês foram transformados. É possível que aquele que roubava
não venha roubar mais. É possível que aquela pessoa que é o afeminado largue o homossexualismo e venha viver a sua origem, na sua criação, homem e mulher. É possível que a pessoa que esteja inserido nesse caminho da idolatria largue a idolatria e venha viver uma vida de santidade na presença do Senhor. O imoral largue a imoralidade e seja um homem moral, uma mulher moral. É possível que qualquer pessoa que esteja sobre a face da terra, inserido e submetido a essa prisão do pecado, possa vir viver uma vida santa e consagrada no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem poder de transformar a mente e o coração dessas pessoas, porque assim como eles estavam na igreja de Corinto e foram transformados, o Senhor também pode transformar você e transformar outras pessoas hoje, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é imutável e a sua graça, ela está disponível a todos aqueles que vierem até o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele afirma para a igreja de Corinto: e tais fosse alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ele está dizendo: vocês, alguns de vocês foram isto, viveram desta forma, mas agora vocês são diferentes. Não há acusação mais sobre a vida de vocês. E quero dizer isso, concluindo aqui, nesta noite, para você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, venha para o nosso Senhor Jesus Cristo, reconheça os seus pecados, invoque o nome do Senhor, clame a Ele por misericórdia e graça, porque certo é que o Senhor tem esta bênção para você, a bênção da salvação, a bênção da libertação, da restauração, da transformação.